Cara, como tudo que dura mais do que 15 minutos no Brasil, esse assunto já parece velho, mas não dá para ficar quieto vendo mais uma mentira se transformar em verdade bem diante do meu nariz. A minha aposta, cara, é que o tema do fechamento do X vai permanecer quente até o primeiro turno da eleição em São Paulo, se houver um turno só, ou até o segundo turno, se houver dois. Pode ser até que eu perca essa aposta. E nesse caso eu vou admitir alegremente que eu errei. Mas eu não posso assumir o risco de apostar diferente diante de todo o retrospecto desses 5 anos de império do jogo bruto do Alexandre de Moraes. É evidente que o banimento do X do Brasil tem por alvo caçar a palavra de uma multidão de 23 milhões de usuários majoritariamente hostis a essa ditadura, que vê a captura do último orçamento significativo da República, que é o da cidade de São Paulo, né, como golpe de misericórdia que vai tornar irreversível o fim da democracia brasileira. É vergonhosamente desonesta essa gente que, diante de tudo que bate na cara dela diariamente, continua dizendo aí com ar de sério que o X foi fechado no Brasil para proteger a soberania nacional. Que de resto, gente, o Lula ostensivamente vendeu para a China. Em mais uma semana, o bloqueio do X completa um mês. Começou no 30 de agosto. O inquérito do fim do mundo, aquele iniciado para livrar o Toffoli, o amigo do meu pai, das culpas que ele tem no cartório, esse já completou 5 anos. 5 anos. E é mentira que quem violou a lei brasileira foi o Elon Musk. Quem viola frontalmente a lei e a Constituição brasileira há 5 anos ininterruptos, quando ele se auto-ortogou aí esses poderes absolutos contra todas as normas da Constituição, das leis brasileiras, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e das práticas políticas civilizadas em geral, é o Alexandre de Moraes. O Brasil se tornou o grande laboratório da conspiração global contra a liberdade de expressão, que é o fundamento central da democracia. O grande laboratório do golpe made in Foro de São Paulo, que é esse que se dá pela tomada do Poder Judiciário, né, o único que não é eleito, né, e que depois dos ensaios da Venezuela e das cercanias, né, o Alexandre de Moraes está nos impondo a ferro e fogo. Essa guerra dele contra a desinformação tem sido, sem nenhuma exceção para desmentir a regra, né, uma guerra para silenciar qualquer um que se atreva a desafiar qualquer das ordens com que ele acorda cada manhã na cabeça, qualquer um que se opõe à censura, qualquer um que constate que a eleição passada não foi um exemplo de integridade e transparência, qualquer um que afirme que essa urna eleitoral transformada em dogma é o que é e serve para o que serve, qualquer um que apoie o Jair Bolsonaro e agora qualquer um que não apoie o Guilherme Boulos de São Paulo. Essa defesa da democracia dele depende de calar mais da metade do país. Portanto, os 23 milhões de usuários do X são só um troco. Com o Elon Musk, cara, como mostraram lá aquelas ordens escritas e assinadas por ele, né, exibidas nos Moraes Papers, né, aqueles que foram escancarados lá pelo Glenn Greenwald, na falta de jornalistas nacionais honestos, né, tá mais para achaque de filme do chefão que para sentença de juiz de Suprema Corte. Aquilo são decretos secretos, né, que violam frontalmente cada uma das regras do devido processo, exigindo, sob ameaça de extorsão e de tomada de reféns, né, que são aquelas multas por hora e as ameaças de prisão de representantes legais de empresas e das suas coligadas, no caso das pessoas jurídicas, né, e de cônjuges e parentes dos alvos visados, no caso das pessoas físicas, como ele tem feito, né,
a granel por aí, torturando criança, né? Foi com esses expedientes que ele exigiu que o X assumisse como crimes dele próprio as ordens que o Alexandre de Moraes sabia que eram criminosas, né, para cassação da palavra e expulsão da praça pública do debate político nacional de nada menos que senadores eleitos pelo povo brasileiro e outros cidadãos sem nenhuma culpa no cartório. Cara, é facílimo imaginar como que um cidadão nascido e criado numa democracia pode ter recebido algo como isso aí, né? É fácil imaginar o Elon Musk perguntando para o seu advogado, primeiro, se um atentado tão grosseiro vinha mesmo de um juiz de uma Suprema Corte, né? E depois de confirmado, perguntando, incrédulo, se havia alguma lei no país que permitisse essa violência. E é fácil imaginar que, diante da resposta óbvia, ele preferisse ficar com o que está escrito na lei e na Constituição brasileira do que assumir como seus os crimes que queriam lhe impor alguém que se comportava como um celerado. O Elon Musk, enfim, gente, levou o Brasil mais a sério do que o Brasil é e claramente confiou na sua população que a sua população reagiria mais dignamente do que até agora ela reagiu. Agora, feito o que ele podia fazer, ele ligou o foda-se. Liberdade, gente, é para quem faz por merecê-la. O que está em curso nesse Laboratório Brasil, gente, é um remake da Idade das Trevas, agora computadorizada, de padrão chinês, né, por parte aí de uma hegemonia esgotada, né, que, tendo se instalado no poder lá nos inícios do século XX, né, vendendo o fim dos privilégios hereditários, a libertação do trabalho do capital, a defesa dos direitos humanos, a igualdade e o fim dos monopólios, mas que agora, ao fim de 100 anos lá, né, virou o exato avesso de tudo isso e, não tendo mais argumentos que apaguem a realidade da sua história terrível de sangue, de suor e de lágrimas, né, quer se manter no poder eternamente pela força. É para isso, não é que ele propõe, né, ele está nos impondo a demonização do esforço e do merecimento, a volta do privilégio hereditário, agora não mais pela excelência lá do sangue azul, mas em função de atributos de raça, de gênero ou outras formas de declaração formal de adesão aos crimes do rei, né? Essa gente, essa conspiração global está nos impondo o relançamento do absolutismo monárquico, tendo agora como modelo de governo nacional, gente, a sacralização dos monopólios e o controle da plebe pelos barões criados aí para gerir esses monopólios, né, em primeira instância, e pela polícia política em última instância, né? Isso como governo nacional. E como modelo de governo global, né, o relançamento de um papado sustentado por dogmas impostos pela violência de uma nova inquisição cibernética aí, né, com sede em Davos, né, até segunda ordem. Gente, não tem mais engano inocente possível sobre a natureza do processo em curso no Brasil. Qualquer alegado desrespeito a uma ordem judicial hoje é uma gota no oceano da descondenação que, quando revogou a sentença passada, depois do devido processo, por 9 juízes das 3 instâncias abaixo do Supremo, extinguiu, de uma vez por todas, com um golpe só, o Poder Judiciário e o Ministério Público brasileiros inteiros. As alegações dos Luiz Robertos Barrosos da vida de que quem não estiver satisfeito com as sentenças recebidas deve recorrer são, a essa altura, mais que só cinismo, gente, um verdadeiro escárnio. Até esse requinte já chegou a ditadura lulista. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu jurisprudência formal de que mesmo os erros comprovados pelos fatos como erros do Supremo Tribunal são irrevogáveis.
Não tem jeito. Cara, a democracia nasceu quando, em 1605, o Edward Coke, que era o juiz supremo da Inglaterra, declarou o rei under God and under the law. O Supremo Tribunal Federal declarou a si mesmo não apenas acima da lei, mas acima dos fatos. E isso põe o Brasil de volta no século XV, gente, reduzido a um absolutismo feroz, sem aristocracia, onde a nobreza resulta exclusivamente de um comércio aí de privilégios que rigorosamente não obriga a nada, muito pelo contrário.